Eu quero trazer agora uma palavra de Deus para o seu coração, e eu quero trazer uma mensagem hoje que eu estou chamando ela de 3 corações. Não é o café. Se o café quiser nos oferecer alguma oferta aí como merchandise, tudo bem, brincadeira. Não tem nada a ver com o café 3 corações, pelo contrário, nada a ver com o café. Nós estamos falando mesmo sobre 3 tipos de pessoas, 3 tipos de corações, 3 tipos de pessoas. Então esse é o tema da nossa mensagem hoje. Eu gostaria que você desse todo o ouvido. Josué capítulo 24, versículo 15 diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos declarar essa última parte em grifo ali, que está negritado, todo mundo junto, 1, 2, 3. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Inclina sua cabeça por um instante. Pai amado, nós precisamos de uma palavra. Como as corças suspiram pelas águas, nós suspiramos por Ti. E o Senhor se revela a nós através da Sua palavra. Nos dê uma palavra revelada. Mostra-nos aonde precisamos crescer e melhorar. Ajuda-nos a entender isso, porque nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver segundo o Teu coração. Se o nosso coração, Pai, não for o coração ideal, nós queremos ter o Teu. Troca, tira esse coração e põe o Teu coração em nós, porque nós queremos viver o que o Senhor tem para nós, beber da Sua fonte. Nós queremos experimentar o que o Senhor tem, Pai querido, em nome de Jesus, amém. Esses 3 corações representam 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas que estão ouvindo essa palavra, seja aqui no culto presencial ou no culto online. Esses 3 tipos de coração representam 3 tipos de pessoas, e você é a pessoa que vai avaliar isso, se o teu coração está desse tipo, daquele tipo ou daquele outro tipo. Então tem 3 tipos de pessoas, e cada uma delas tem um tipo de coração diferente, e você vai avaliar pelo Espírito Santo que tipo de coração é o seu. O primeiro coração que nós vamos pelo Espírito Santo revelar hoje aqui, você vai dar muito ouvido ao Espírito Santo, deixar ele avaliar isso, é o coração de filho. Diga comigo, coração de filho. E qual a característica do coração de um filho? Compromisso. A característica desse coração, o coração do filho, é um coração de compromisso. Quem tem o coração de filho é um coração compromissado, tem compromisso com o pai, tem compromisso com as coisas do pai. Então, a pessoa que tem esse coração, ela representa as pessoas compromissadas, aquelas completamente dedicadas e compromissadas ao Senhor Jesus. Elas vivem para servir e honrar o Senhor. Elas têm compromisso com a igreja local, têm compromisso com o reino. Elas não fazem isso por obrigação. Pelo contrário, é um prazer servir, é um prazer realizar a obra do Pai, é um prazer estar fazendo tudo aquilo que é para Ele, porque ela é filha e ela quer estar perto do Pai, ela quer honrar o Pai, ela defende o reino até com a própria vida, se for necessário, porque ela sabe que ela é herdeira desse reino, então ela defende o reino, ela é dentro do reino, ela está dentro do reino, envolvida, ela tem esse compromisso com o Pai, porque ela é filha, o coração dela é um coração de filho. Essas pessoas, elas têm um compromisso com o chamado de Deus para a vida delas. Essas pessoas, elas têm um compromisso
com tudo aquilo que Deus colocou na responsabilidade delas. Essas pessoas têm compromisso com a família, essas pessoas têm compromisso com o emprego, com o trabalho, com os negócios, com a empresa. Elas têm compromisso com tudo aquilo que Deus colocou na vida delas. Essas pessoas têm um coração totalmente dedicado aos princípios e aos valores da palavra de Deus. E sabe o que acontece com as pessoas que têm esse coração? Elas se sentem tão desconfortável com o que a mídia coloca aí, sabe, esta podridão moral que a mídia coloca, essa inversão de valores, e todas essas coisas imorais e ruins que existem. Ela se sente desconfortável, ela se sente como se fosse um peixe fora d'água, no meio dessa imundícia, dessa podridão toda. Sabe por quê? Porque ela enxerga o mundo espiritual, e ela sabe que por trás de toda essa ação da mídia, há uma ação de Satanás para destruir a família, para destruir os valores, para destruir a sociedade. Então ela é uma pessoa insatisfeita com o que está acontecendo ao redor do mundo. Elas nasceram de novo, elas nasceram pelo Espírito Santo, então elas estão sempre enxergando as coisas pela ótica do mundo espiritual. Então elas não estão enxergando pela ótica natural, elas estão enxergando pela ótica do mundo espiritual. Então, pela ótica do mundo espiritual, ela está tendo uma noção clara das coisas que estão acontecendo. O segundo tipo de coração é o coração de órfão. O coração de órfão, ele tem uma característica, e a característica do coração do órfão é sem compromisso. O órfão, ele não tem compromisso. Esse órfão, esse coração de órfão, ele representa as pessoas cristãs que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, só que elas não se tornaram filhas de Deus. Elas entregaram a vida para Jesus, elas confessaram Jesus, elas se tornaram pessoas cristãs, mas elas não se tornaram filhas. Ou seja, o coração dela, não estou dizendo que Deus não a recebeu, ela não tem o coração de filha. No coração dela, ela é órfã, ela não tem Deus como pai. Ela tem Ele como Deus, mas ela não tem Ele como pai. Então, por ela não ter Ele como pai, ela não consegue ter compromisso com Ele, porque ela não o tem como pai. Elas congregam vez em quando, só que elas não são comprometidas. E elas até diriam: eu entreguei minha vida para Jesus, eu vivo sim uma vida para Jesus. Só que se elas forem realmente honestas mesmo, elas vão admitir: eu conheço Jesus, eu conheço Jesus, mas eu não tenho um relacionamento profundo com Ele. Eu não tenho um relacionamento profundo. Eu conheço sim, só que eu não consigo ter esse relacionamento profundo com Ele. Eu não consigo ter essa intimidade com Ele. Não consigo ter esse relacionamento próximo. Eu vou dizer para você, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso, mas eu já tive esse coração de órfão. Eu conheço bem isso. E por causa desta falta dessa intimidade, desse reconhecimento de Deus como Pai, ela não consegue ser aquela pessoa que de fato vive para Deus dia a dia. Ela consegue cultuar 2, 3 vezes por semana, ela consegue até ter algumas orações e algumas coisas, mas ela não consegue ter intimidade. Ela não consegue viver de fato como filha, deitar no colo do pai, beijar o pai, receber o abraço do pai, o carinho do pai, o cafuné do pai. Ela não consegue, porque o coração dela não é um coração de filho, é um coração de órfão. O terceiro tipo de coração é o coração do escravo. Esse coração de escravo, ele tem uma característica. O coração de escravo, a característica dele é conflito. Esse coração tem uma característica que é conflito. Esse coração é cheio de conflito lá dentro. Representa as pessoas que elas ainda não entregaram a vida para Jesus.
ela não tem uma busca verdadeira por Deus, ela não tem um genuíno interesse em Deus, em buscar a Deus, porque dentro dela existem alguns conflitos, e esses conflitos atrapalham ela a tomar uma decisão por Deus. Então, só refazendo rapidamente, antes de nós passarmos para a parte onde eu quero explicar esses detalhes para você. O primeiro, o filho tem compromisso com o pai. O órfão não tem compromisso porque no coração dele ele não tem pai. Ele vive por conta dele mesmo, ele toma as próprias decisões. Para ele existe um Deus, mas não é seu pai. O escravo não tem pai. E sabe como o escravo enxerga Deus? O escravo enxerga Deus como dominador. O escravo enxerga Deus como aquele que castiga, que pesa a mão. Olha só o que Deus fez com a minha família. Olha, Deus me fez perder o emprego. Olha o que está acontecendo comigo. Então ela coloca a culpa em Deus, porque ela enxerga Deus como um dominador. Ela não tem pai e ela enxerga Deus como um dominador. Essa é a visão dela. Por quê? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para explicar para nós por que estas pessoas aqui, o coração de escravo, tem essa visão errada. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas de Deus, porque lhes são loucura. Ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então as pessoas natural, ou seja, essa pessoa que ainda não é uma pessoa espiritual, ela não consegue entender, compreender, aceitar isso. Então, orar milagres, ação de Deus, Deus vai fazer, a obra dele e tal, isso tudo é uma coisa que ela não consegue entender, parece loucura. Viver para Deus, congregar fielmente, estar buscando a Deus, servindo o propósito. Eu vou deixar as minhas coisas para estar indo para a igreja e servindo aqui e acolá. Então isso para ela é loucura, ela não consegue entender, porque essas coisas só discerne de forma espiritual. E um exemplo muito claro bíblico que nós temos hoje, o Josué vai ser um dos nossos livros assim mais explorado, para nós compreendermos isso. O exemplo de Josué. Lembra o que aconteceu com Josué? Olha o que ele diz em 14:8. Ele diz assim: mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Deixa eu fazer um resumo dessa história aqui para você poder entender. O Moisés, chegando perto da terra prometida, ele mandou 12 espias, príncipe de cada tribo, para ver a terra, para espiar a terra e ver o que estava, o que tinha lá na terra, de que maneira eles poderiam apossar da terra prometida que Deus tinha dado. Só que 10 dos 12 volta do espiar a terra com um relatório horrível. O relatório deles era o seguinte: não dá, não tem jeito, não vamos, os muros são altos, os exércitos são fortes, são muito aparelhados, os homens são gigantes, os homens daquela terra são tão grandes que nós perto deles, nós somos como gafanhotos. Aos olhos deles nós somos gafanhotos, e aos nossos olhos nós somos como gafanhotos. Por que ele estava com essa mentalidade? Porque a mentalidade deles era de escravo, coração de escravo. Quando a pessoa tem o coração de escravo, tudo para ela é grande, tudo para ela é difícil, tudo para ela não vai dar, ela não vai conseguir. A mente dela é a mente de cativa. Lá no Egito aconteceu isso. Então ele está dizendo: os meus irmãos que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Coração de escravo, eles olham desta maneira. Sabe o que eles disseram? Deus falou que nos daria a terra, só que nós não podemos ter aquela terra. Por quê? Porque aquela terra é muito difícil para nós tomarmos, e Deus nos trouxe para cá, sabe por quê? Porque não tinha cemitério no Egito. Então Deus queria matar a gente de alguma maneira, então ele trouxe a gente para morrer aqui no deserto. Mente de escravo, enxerga Deus como mal.
enxerga que Deus está sempre pronto para fazer um mal na vida dela. O coração dela é um coração escravo. Olha que coisa. E Josué tinha um coração de filho. O filho, a característica do filho, o filho ama obedecer o pai. O filho ama obedecer o pai. Olha o que diz aqui em Josué 11:15. Tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Olha o coração de Josué, olha o homem que volta lá dizendo: se Deus disse que essa terra é nossa, Ele vai nos dar como pão na nossa mão. Nós vamos pegar esse pão e vamos transformar em farelo. Aquela muralha gigante, aqueles exércitos poderosos, aqueles homens gigantes que tem lá, nós vamos fazer como pão na nossa mão, vamos amassar, vamos esfarelar e vamos jogar fora. Olha o coração do Josué. Mas veja como é o coração dele. Tudo que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado. Ou seja, o coração do filho é um coração obediente, e você vê isso no 24:15 que nós lemos agora há pouco. Ele diz assim, ó: escolham hoje a quem irão servir, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: escolha o coração que você quer ter. Que tipo de coração você quer ter? Qual o coração que você quer ter? Sabe de uma coisa? Eu fico pensando nas próximas gerações, porque aqui o Josué ele é muito claro, muito claro. Ele diz: vocês têm que escolher. Escolha a quem vocês vão servir, os deuses dos amorreus ou o Deus que nos tirou do Egito. Eu já fiz a minha escolha. Eu fico olhando para as futuras gerações, as próximas gerações, das pessoas do coração órfão, aqueles sem compromisso. O que vai acontecer com essas futuras gerações? Pais que não têm compromisso com Deus, pais que não estão nem aí para aquilo que Deus fala na palavra, não tem compromisso com Deus, com as coisas de Deus, com a causa de Deus, não se compromete com as coisas de Deus. Eles estão gerando uma geração que vai ser muito mais rasa que eles, ou muito menos compromissadas que eles. E sabe o que vai acontecer? Juízes capítulo 2, versículo 10. Olha o que aconteceu aqui no povo de Israel. Isso aqui aconteceu. Está falando das gerações, e diz assim, ó: e depois dela, e depois dessa geração, se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor. Diga assim: misericórdia. Uma geração que não conhecia o Senhor. Que triste. Se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Ou seja, os pais não passaram para as próximas gerações o servir a Deus, o compromisso com Deus, o viver para Deus, o orar, o tempo com Deus, o ler a Bíblia, o culto em família. Não passaram para as próximas gerações, não passaram compromisso com as coisas de Deus, trocaram as coisas de Deus por qualquer coisa banal. Geraram na próxima geração uma geração que não conhecia o Senhor. Isso aqui são os descendentes de Abraão. Isso aqui é o povo de Deus. Não está falando dos ímpios não, dos amorreus, dos saduceus, dos ferezeus. Não, está falando do povo de Deus. E está dizendo que depois daquela geração se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Nós como pais, nós somos responsáveis pela próxima geração que nós estamos gerando. Nós somos responsáveis por essa próxima geração. Que tipo de geração nós estamos gerando para o Senhor? Que tipo de geração os nossos filhos vão ser? Vão ser filhos comprometidos com o Senhor? Lá no Nordeste tem um ditado que diz assim: até o tutano, compromissado com Deus até a última coisa. Ou vai ser uma geração que tanto faz como tanto fez? Se deu para orar, deu. Se deu para ir na igreja, deu. Se deu para servir ao Senhor, deu. Se não deu, outro dia eu faço.
deixa para lá. Que geração nós estamos? Sabe de uma coisa, amados? Qualquer família pode acontecer isso aqui. Qualquer família que não se comprometer com Deus e com a sua palavra e com a sua obra, pode estar gerando uma geração futura em que não vai conhecer o Senhor. O meu tataravô era de Jesus. O meu bisavô servia muito a Jesus. Que geração está vindo após nós? Por isso esse assunto de qual coração eu tenho é muito importante. A nossa decisão hoje afeta gerações. O modo com que você lê a Bíblia na sua casa afeta gerações. O modo com que você ora na sua casa afeta gerações. O modo com que você se compromete com a igreja do Senhor afeta gerações. O modo com que você vive hoje afeta gerações. Então eu preciso me perguntar, o que eu estou fazendo hoje para garantir que as minhas próximas gerações vão ser compromissadas com o Senhor? Eu acho tão lindo a nossa liderança, pastor Melvin e pastora Catarina já estão na glória. Eles estão hoje com a terceira geração, todos comprometidos com a obra do Senhor. Os filhos, todos 100%, todos no Evangelho, pregando a palavra, comprometido com a igreja do Senhor. Pastor Lucas já está na glória, já foi descansar, mas deixou um legado gigantesco. Os demais filhos todos comprometidos, agora os netos todos comprometidos, e já está vindo os bisnetos aí, já servindo ao Senhor. Que coisa linda, que coisa linda. Mas claro, investiram na sua próxima geração, investiram, tiraram tempo, dedicaram, oraram, levaram para a igreja, trabalharam, mostraram para eles. Esse segundo coração que nós falamos agora há pouco, o coração do sem compromisso, eu fico pensando, como será a próxima geração desse sem compromisso, meu Deus, como será? E quando nós olhamos para esse, o terceiro coração que nós falamos, o coração do escravo, né? Quantas pessoas que representam esse coração acordaram hoje e nem sequer passou vontade de ir para o culto, nem sequer passou no coração o desejo de pegar a Bíblia e ler em família, orar em família, adorar o Senhor, servir ao Senhor. Quantos que estão nessa condição, desse terceiro coração, nunca sequer pararam para pensar no que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, naquele texto que Jesus fala sobre o dia do Senhor. E virá o dia do Senhor, e virá o dia do Senhor em que a igreja será arrebatada, e virá o dia do Senhor em que esse mundo vai ser tomado, e que essa terra vai pegar fogo. Quantos desses corações que nunca sequer pararam para preocupar, vai vir o dia do Senhor. A vida não é só um dia após o outro, há um planejamento, há um propósito. Deus tem um plano para cada um de nós, mas eu preciso me adequar a esse plano, e para onde que eu estou indo? E se Jesus voltasse agora? E se tudo acabasse agora? Para onde eu iria? O que eu iria fazer? Quantos estão nessa condição que nunca sequer para pensar nisso? Amanhece o domingo, sabe qual é o propósito principal? Hoje é dia de praia, hoje é dia de Netflix e maratonar. Não há prioridade para Deus, não tem nada a ver ir na praia ou até maratonar no Netflix, mas não é prioridade servir a Deus, não é prioridade. Mas deixa eu explicar para você, tem muitas pessoas nessas condições, mas para você poder entender, deixa eu explicar o que significa esses três corações aqui, ou de que maneira nós podemos compreender melhor. São três cosmovisões. Três cosmovisões. O que é cosmovisão? Numa definição assim simples, é a visão que você tem do mundo.
a visão que você tem do mundo, mas trazendo uma definição muito clara, a maneira subjetiva de ver e entender o mundo, especialmente as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio na sociedade, assim como as respostas às questões filosóficas básicas, como a finalidade da existência humana, a existência de vida após a morte, etc. Ou seja, a visão do mundo. Então esses 3 corações aqui, fala-se de 3 tipos de visões, ou seja, 3 tipos de pessoas, o modo com que ela vê o mundo. Então eu falei do coração do filho, o coração do órfão, o coração do escravo. Então cada um desses vê o mundo de uma forma muito diferente. Então a pessoa que tem o primeiro coração aí, o coração de filho, a cosmovisão do primeiro coração, para você poder entender, a pessoa que tem o primeiro coração, ela enxerga o mundo pela ótica da palavra de Deus. Ela sabe que o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Ela sabe que não importa a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa é a cosmovisão do primeiro coração. Então é isso que ela enxerga do mundo. Ela olha o mundo por essa ótica. Qual é a ótica dela? A palavra de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus. Então essa pessoa do coração, do primeiro coração, o coração de filho, então ela é filha. O filho ouve o pai, obedece o pai, ama o pai. O filho quer viver e relacionar com o pai. Então qual é a ótica dela do mundo? A palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre casamento? É isso que eu quero. O que a palavra de Deus diz sobre família? É isso que eu quero. O que a palavra de Deus diz sobre as finanças? É isso que eu quero. O que a palavra de Deus diz sobre a igreja? É isso que eu quero. Ela quer viver a palavra, porque a ótica que ela tem do mundo é a palavra de Deus. Os que têm esse primeiro coração, ela enxerga o mundo com um olhar de inconformismo. Ela não se conforma, tanta gente se perdendo, tanta gente morrendo de vício, como pode? Como que elas não conseguem entender isso? Ela olha para essa pecaminosidade toda e ela fica assim dizendo, eu não consigo entender. Ela se sente desconfortável no meio dessa devassidão, piadas sujas, piadas indecentes, músicas que promovem imoralidade, traição. E ela se sente inconformada. Na realidade, para ser bem sincero com você, se um cristão não se sente desconfortável com essas músicas sujas, imorais, com essa devassidão que está aí em todos os lugares onde você vai, se ela não se sente como um peixe fora d'água, incomodada, tem algo errado. Tem algo errado. Eu estava no mercado fazendo compra, começa a tocar uma música dessa sertaneja, as palavras das músicas, gente, que coisa horrível. O cara falava da intimidade de uma noite lá com uma garota que ele conheceu e descrevia aquilo lá, o que ele sentia naquele negócio. Um mercado tocando, famílias, crianças de todas as idades, ouvindo aquela podridão de uma música. Incomoda. Incomoda, você vê o que se mostra nas redes sociais, né? Você vê o que se mostra na televisão, videozinhos de dança sensual e de coisinha, e a galera acha que aquilo é tudo normal e está tudo certo. Então é uma visão que a pessoa tem do mundo que é pela ótica da palavra de Deus. Ela olha, ela diz, não aceito isso, eu não concordo com isso, não concordo com o que está sendo aprovado. Aí muitas, até leis que são aprovadas, decisões que são tomadas contra a família, contra valores, contra princípios, ela fica revoltada com isso. Porque como que ela vê o mundo? Pela ótica da? Como que ela vê o mundo? Pela ótica da palavra de Deus. Se a palavra de Deus fosse um óculos, então, como que ela vê? Ela vê através da palavra aqui, ó. Ela põe o óculos, palavra de Deus, é assim que ela vê o mundo. Essa é a ótica, a cosmovisão da pessoa que tem o coração de filho. E como é a cosmovisão do segundo coração? O segundo coração, lembrando, é o coração de órfão. Como é a cosmovisão do coração de órfão? A pessoa que tem o segundo coração conhece a palavra de Deus, mas a cosmovisão dela é divorciada dos princípios da palavra. A carreira dela é mais importante do que qualquer chamado de Deus sobre a sua vida. Então ela conhece a palavra, ela conhece,
Mas a visão dela, a cosmovisão dela, o modo com que ela vê o mundo, é divorciado da palavra, tem um divórcio da palavra. Então a carreira dela é mais importante. É para fazer algo para Deus? Deixa eu ver. Se a minha agenda financeira permite, se a minha agenda de trabalho permite, ou seja, ela vai calcular se a carreira dela não vai ser atrapalhada. Então a prioridade dela não é Deus e a sua palavra, a prioridade dela é a vida natural, material, as conquistas terrenas. Ela está focada nisso. Eu preciso trabalhar pela minha carreira, pelas minhas conquistas, pelos meus alvos terrenos. Essa é a minha prioridade. Ela conhece a palavra, mas está divorciada. Mas por que ela tem esse coração? Porque ela não tem pai. Ela é órfã. Então quem tem que garantir o sustento dela? Sou eu, cara. Eu tenho que ganhar o meu pão. Eu tenho que me virar, cara. Eu tenho que conquistar. Ou eu faço a minha vida, ou então ninguém vai fazer por mim. Ou eu trabalho e ganho o meu dinheiro, ou então ninguém vai fazer isso por mim. Ela não tem pai. Não estou dizendo que o que tem pai não trabalha. Ele trabalha, mas a prioridade dele não é o trabalho. Porque ele sabe que quem sustenta ele é Deus. Quem põe o pão de cada dia na mesa dele é Deus, não é o trabalho dele, não é a força do meu braço, como diz em Jeremias capítulo 17. Maldito o homem que confia no homem e tem no seu braço a sua confiança. Ou seja, o homem que confia no próprio braço, confia na própria força. Ele é órfão, ele não tem pai. Então o que ele faz? A carreira dele é a sua prioridade. Ele vê o mundo assim, porque ele não tem pai. Agora o filho não, o filho tem pai. Posso ficar desempregado, posso não ter dinheiro nenhum, pode vir a maior crise mundial, pode vir uma crise de alimento global, pode vir o que vier, eu estou guardado, eu estou protegido, eu estou na sombra do Altíssimo. O sol é para todos, mas a sombra do Altíssimo é só para quem está escondido na sua palavra. Não tem pai, então ele tem que fazer o próprio trabalho. Sabe aquela pessoa que criou sem a ajuda do pai? Ele diz: eu tive que me virar cedo, 5 anos de idade eu já vendia laranja na esquina. Eu aprendi a trabalhar cedo, eu faço o meu sustento. Estou falando no sentido natural, né? No sentido família biológica. Não acontece isso? Muita gente leva isso para a vida espiritual. Ele não tem pai, ele tem que fazer a própria vida dele. Então o que acontece? Ele vê a vida por essa ótica. Ele conhece a palavra, só que a cosmovisão dele é divorciada da palavra. Os princípios e valores deles não são os da palavra. A conversa deles no dia a dia é só sobre dinheiro, ganhar dinheiro e mais dinheiro, e como alcançar mais dinheiro, e como isso e como aquilo. As conversas nunca são conversas sobre Jesus, Deus, sua palavra, de que maneira podemos crescer. É sempre sobre negócios, dinheiro, coisas materiais, planos, viagens, comidas. Essa pessoa não tem um coração apaixonado e compromissado com Jesus. Serve, mas serve dessa maneira. Continuando ainda essa cosmovisão do segundo coração, é uma cosmovisão misturada, porque por um lado, elas sabem que toda essa devassidão que o mundo oferece, vai contra a cultura do reino de Deus, mas no dia a dia, a carne fala mais alto. Então é uma cosmovisão misturada. Ela sabe que essa devassidão, essa podridão, esse negócio de pornografia e de imoralidade e essas coisas todas, ela sabe que tudo isso vai contra a cultura. Só que no dia a dia a carne é fraca, então fazer o quê? Eu não consigo. Essa pessoa aí do segundo coração, do coração órfão, são aquelas pessoas que sempre ficam justificando os seus apetites carnais. E às vezes usa até aquelas desculpas esfarrapadas que elas dizem assim: eu estou debaixo da graça. Então como eu estou debaixo da graça, não tem problema eu ficar com essas pisadas de bola aqui e acolá. Deus entende tudo, eu estou debaixo da graça. E até critica esses pastores e esses religiosos que ficam aí falando essas coisas, fariseus. Tem até uma visão crítica, uma
visão crítica sobre outros cristãos e sobre aqueles que levam a sério a santidade, que levam a sério a oração, que levam a sério o compromisso com Deus, com a igreja, com a palavra, com as coisas de Deus. Então elas até repudiam, são crentes fanáticos. Esses órfãos do coração sem compromisso, apesar de serem chamados de cristãos, eles têm a sua dieta e seus gostos impregnados com o cardápio dos valores mundanos. Então estas coisas acabam mexendo bastante com a estrutura dessa pessoa que tem essa cosmovisão do segundo coração. Um grande exemplo disso era o Ló. O Ló conhecia a palavra de Deus, o Ló conhecia o Deus do seu tio Abraão. O Ló conhecia as coisas de Deus, mas vivia flertando com as coisas do mundo. Foi morar justo onde? Sodoma. Foi morar exatamente no lugar onde a podridão moral era insuportável. Sobrinho de Abraão, ofereceu sacrifícios com Abraão, conhecia Deus, mas não o tinha como pai. Acabou caindo nas atrações do mundo e acabou tendo um fim tão horrível e uma geração tão totalmente destruída. A alma desses órfãos do coração sem compromisso vivem tristes, porque por um lado eles não conseguem mais enxergar o mundo com os olhos puramente naturais. Não dá mais para enxergar o mundo com os olhos naturais, mas insistem em ficar mantendo certos pecados escondidos, vive com a consciência comprometida e não se livra dos desejos carnais. Então eles vivem tristes, não conseguem mais ter aquela visão, assim como o mundano que peca e não está nem aí, mas também não consegue se livrar daquelas coisas escondidas no coração. O apóstolo João, ele escreve no 2º capítulo da primeira carta, versículos 15 e 16, usado pelo Espírito Santo, ele diz assim, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quem ama o mundo, não ama o mundo. Não ame o mundo, as coisas que há no mundo. Então nós podemos usar essas coisas do mundo, nós podemos usar o carro, mas não podemos amar o carro. Nós podemos usar a casa, mas não podemos amar a casa. Nós podemos amar a nossa profissão, a nossa carreira, as nossas formações, mas nós podemos usar isso, mas não podemos amar, porque são coisas do mundo. Tem instrumento que está aberto e está dando ecoando, fecha para mim, por favor, obrigado. Nós precisamos quebrar estas coisas que às vezes nos prendem ao mundo. E qual a cosmovisão do terceiro coração? Aquele que é o escravo, a pessoa que tem o terceiro coração, realmente tem uma cosmovisão contrária aos princípios da palavra de Deus, totalmente contrária aos princípios da palavra de Deus. Ela está em conflito, ela enxerga as coisas que estão acontecendo no mundo como totalmente normais. Então essa pessoa que tem esse coração de escravo, já a cosmovisão dela é contrária aos princípios da palavra de Deus. Olha, pastor Jair, esse negócio que não pode namorar ilicitamente, né? Esse negócio que não devo ficar olhando pornografia, esse negócio que eu tenho que manter isso e manter aquilo e fazer aquilo, esse negócio é ultrapassado, no mundo de hoje não dá mais para viver desse jeito, o mundo mudou. Então ela já está aceitando todas essas coisas dentro dela. Então esse negócio de deixar a esposa e trocar por outra, ela é muito chata mesmo. Uma mulher chata dessa tem que deixar.
Esse negócio de trair o cônjuge é natural. Quem não trai? Ela usa até esses argumentos, mas quem é que não trai? Esse negócio aí de fidelidade já é ultrapassado, já não tem mais esse negócio. Esse negócio aí de viver até que a morte os separe caiu por terra, pastor Jairo. Hoje não deu certo, troca e pronto. Não tem problema se for homem com homem, mulher com mulher, um homem, duas mulheres, um homem, 3, 4, 5, 10, não importa. O importante é ser feliz. Você já viu esse discurso? O importante é ser feliz. O que te faz feliz? Aborto? Não tem problema, afinal de contas a pessoa não queria. Ela não pediu aquela gravidez. Então, não tem problema esse negócio de aborto não. Parece brincadeira, mas tem pessoas que até se dizem cristãs e são a favor do aborto. Sabe o que a Bíblia diz? Provérbios capítulo 6. Deixa eu te mostrar o que a Bíblia diz. Versículo 16 e 17. Está um ajuntamento, depois você pode ler com mais detalhes. Mas só os detalhes importantes aqui para você entender. 6 coisas o Senhor Deus odeia. Uma delas, mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente. Nós não podemos jamais admitir que alguém seja a favor do aborto. Nós não podemos jamais admitir que alguém levante essa bandeira. Nós não admitimos isso, que alguém levante essa bandeira. Nós somos defensores dos bebês. Nós defendemos isso, defendemos a vida, porque a vida é Deus que dá. Tem alguém aqui nesse lugar? Tudo certo entre nós? Ninguém está chateado aí? Se alguém quiser que eu pare de falar, eu paro. Só que não. Brincadeira. Último ponto, para a gente concluir. Valores espirituais e resultados familiares. Vamos fazer um balanço geral agora para a gente fechar. Vamos lá. Vamos colocar tudo aqui agora para a gente mexer e ver os resultados finais de cada coração. Só para você entender. Quais são os valores espirituais e resultados familiares de cada coração? Primeiro coração, realmente enxerga a realidade do mundo espiritual e cultiva um relacionamento com Deus e na prática serve o Senhor e Ele e seus valores vêm antes dos nossos próprios desejos. Já que Ele está em primeiro lugar, eles escolhem amar os cultos, o Life Group e todos os programas da igreja. Esses são os valores espirituais de uma pessoa que tem esse primeiro coração, o coração de filho. Seus filhos e sua família são impregnados com a presença do Senhor. É igreja vezes 7 em cada minuto. Ela está o tempo todo falando de Deus, da palavra, de vidas, de transformar, de ver essa cidade mudada, e vai mudar, e vai mudar. Essa maldição vai cair, vai ter um avivamento. Ela impregna a família dela com estas coisas. Diga aleluia. Os órfãos, esse do segundo coração, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a família espiritual, sabe o que acontece? Quando eles congregam, é uma coisa penosa, e no culto é um peso. Ainda bem que eu fui domingo passado, hoje não preciso ir, já marquei o ponto esse mês. É um peso. É um peso, porque ele não tem pai. Ele não está indo sentar à mesa com o pai, desfrutar da presença do pai, da família, e sentar com a família. Então é um peso para ela, congregar é um peso. Por isso acaba sendo muito falho ao congregar. Ela se torna uma pessoa muito falha ao congregar, porque na realidade é só mesmo um relacionamento religioso. Eu preciso estar, no meio disso daí. As pessoas que estão nessa condição têm que ter muito cuidado, porque a família dela está em jogo, o casamento dela está em jogo, os filhos dela, a família dela, talvez nem sirva ao Senhor no futuro,
por ver ela tão sem compromisso. E os do terceiro coração, ele em conflito com a palavra de Deus, muitas vezes nem passa pela cabeça de ir para a igreja, buscar o Senhor. O que eles enxergam são os valores puramente materiais. Como nós falamos agora há pouco, o seu Deus é a sua carreira. O seu Deus é a sua carreira. Então esses são os resultados. As coisas é tudo no material. No material. A visão dela. Aí os filhos, a família, se não for a misericórdia do Senhor, sabe o que vai acontecer? Vai trazer muitas decepções, surpresas, opções sexuais questionáveis, divórcios, vícios. Por quê? Porque ela gerou essa família, porque ela gerou isso na próxima geração. Mas eu quero terminar com uma notícia boa para você. Você pode mudar o seu tipo de coração. A escolha é sua. Durante a minha adolescência, eu tinha um coração de órfão em relação a Deus. Eu sempre tive um pai muito presente. Tenho até hoje um pai muito presente. Eu tive um pai que estava o tempo todo à mesa com a família, amando, cuidando, servindo a Deus, orando, praticando os princípios da palavra, me levando para a igreja. Mas isso não me impediu de ter um coração de órfão em relação a Deus. Então eu era um adolescente terrível. Eu estava na igreja, eu fazia as coisas na igreja, eu participava da igreja assiduamente, mas eu não tinha Deus como pai. Eu não tinha. Então a minha vida era toda desarrumada fora. Era o tempo todo pisando na bola aqui, pisando na bola ali, envolvendo com pessoas erradas, com coisas erradas, com imoralidade, com sujeira, com coisa ruim, mesmo estando na igreja, mesmo desde nascimento estando na igreja, mas eu praticava aquilo. E quando eu chegava no culto de celebração, eu chorava. Eu disse, eu não quero viver essa vida, eu quero servir a Deus, mas eu não tinha pai. Não tinha um Deus como pai. Eu tinha um Deus, mas eu não tinha um pai. Então muitas coisas eu fazia porque eu tinha medo. Eu tinha medo de eu não servi-lo e ele causar algum mal para mim. Eu tinha medo dele vir, voltar e não me levar, e eu ir para o inferno. Então muitas coisas que eu fazia por medo. Eu já era adulto quando eu vim conhecê-lo como pai. Eu vim ter a visão de pai. E quando eu comecei a vê-lo como pai, aí não importava se eu estava sozinho num lugar, se eu estava trancado em 4 paredes, ninguém está me vendo, mas eu tenho um pai, eu tenho um relacionamento com o pai, eu sirvo a um pai agora. Eu cuidava muito quando as pessoas estavam vendo. Quando ninguém estava vendo, eu pintava e bordava. Aí eu tive a revelação. Eu tenho um pai. Eu recebo como pai. Tudo mudou na minha vida quando o meu coração passou a ser um coração de filho. E eu comecei a vê-lo como pai. Eu não sirvo porque ele vai me castigar. Eu não sirvo porque senão ele não me leva para o céu. Eu não sirvo por causa disso. Eu sirvo a ele porque eu amo. Eu quero. Eu desejo. Eu não oro porque tem que orar. Eu não oro porque alguém diz que tem que orar. Porque se eu não orar todo dia, toda hora, em todo momento, eu não sou crente. Eu não oro por isso. Eu oro porque eu quero orar. Eu amo conversar com ele. Eu amo. Eu amo.
falar com ele, bater um papo com ele, e às vezes até mesmo desabafar com ele, às vezes até chorar, às vezes diante dele, e falar: tem algumas coisas que eu não estou entendendo, pai. Você pode mudar o seu tipo de coração, a escolha é sua. Eu não sei se essa mensagem falou com alguém aqui, mas eu queria deixar esse conselho de Josué com você. Escolha hoje a quem irão servir. Mas eu quero dizer uma coisa para você: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu quero gerações servindo ao Senhor. Eu quero gerações. Eu quero que daqui a 3, 4 gerações, os meus trinetos, quadrinetos, não sei como fala para frente, eu quero que eles digam: o meu triavô servia ao Senhor. Eu ouvi histórias dele, que ele falava, que ele fazia, que ele... Eu quero. O Josué está nos convocando hoje pelo Espírito Santo. Escolha hoje a quem você vai servir.